Fala, torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui no F90 da ESPN Brasil. O pessoal falando da vitória do São Paulo ontem, fora de casa, lá em Guayaquil, contra o Barcelona, 2-0. O Tricolor jogou muita bola. A estreia do Zubeldia, time deixando boas impressões e o torcedor gostou bastante, né? O torcedor elogiou demais a atuação de ontem. Muita gente aí comentando, né, repercutindo sobre essa grande atuação. Vamos ver, né, o pessoal do F90 falando também sobre o James Rodrigues. O time está jogando bem demais sem o James. Vamos ver o que a mídia está falando também sobre esse assunto, James Rodrigues. Créditos aqui na descrição. Deixa o like para fortalecer nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Informações que Zubeldia no sentido... alegria. Vamos ouvir o Zubeldia. Excluído. Vamos ouvir o Zubeldia, mas daqui a pouco... Eu ia falar isso, que o nosso... Não começa com essas bobagens. O Zubeldia ontem estreou e deixou essa van movimentada. Fala, Zubeldia. Primero creo que el equipo tuvo buenos momentos de fútbol dentro de los 90 minutos, 90 y pico. Y en muchas ocasiones esas sociedades cortas nos hicieron tener espacio para atacar por adentro, por afuera, para después aprovechar a nuestros delanteros, que prácticamente eran tres, Luciano, Caleri y André. Entonces ese mix entre tener la pelota y atacar a los espacios con presencia en el área como última situación, creo que fue lo más importante para resumir de lo que hizo Sao Paulo. En Copa Libertadores es normal que tengan sus situaciones, que el equipo, que Sao Paulo sufra un poquito, pero en términos generales me gustó el equipo y sentí que estaban cómodos para jugarlo. Uma estreia com vitória, Vitor Birner. Agora já dá para ver uma mudança em relação ao conceito de trabalho da equipe? Era isso. Era isso. A mão do Zubeldia, porque você isso. Na transmissão ontem citou falou. E eu concordo contigo que dá para ver um pouquinho, mas você acha que realmente é uma empolgação ou é um trabalho? Isso. Bom, a gente vai saber se é um trabalho com o tempo, né? Porque eu sou muito pés no chão com essa questão da construção das equipes. Porém, ontem eu achei impressionante. Impressionante as mudanças que o Zubeldia faz, aproveitando coisas que o time sabia fazer, juntando entrosamento que havia dentro, com coisas dentro da realidade do momento dos jogadores do São Paulo, para que o time tivesse tudo o que precisava para vencer pela primeira vez uma competição continental atuando no Equador. No momento, num jogo, que agora parece que ficou fácil, né? Que São Paulo perde esse jogo, a situação fica muito complicada na Libertadores. O São Paulo agora está praticamente classificado. O São Paulo vai ter esse jogo mais fácil, fora de casa contra o Cobresal, e depois vai receber seus dois adversários, que são os concorrentes diretos, atuando dentro de casa. O São Paulo, inclusive, se fizer 9 pontos e se jogar como atuou ontem, é óbvio que o Tajeres vai oferecer outro tipo de dificuldade, vai dizer outras coisas do São Paulo. O São Paulo vai terminar com uma das melhores campanhas da primeira fase. E decidido no Morumbi, o São Paulo sempre muito forte no mata-mata. Por que deu para ver o dedo do Zubeldia? Primeiro, algumas questões da ideia de jogo. O São Paulo saía tocando a bola, uma saída de bola muito bem construída, coisa que não havia com o Carpini, né? A entrada do Alan Franco do lado esquerdo, para mim, tem muito a ver com isso. Alan Franco nem jogava com o Carpini. Para mim, tem muito a ver com a construção, com a saída de bola do lado esquerdo do São Paulo. Acho que esse é o principal motivo, não é uma questão defensiva, para ele ter colocado o outro zagueiro do lado do Arboleda. E a saída de bola é muito bem executada. O São Paulo toca a bola, consegue ultrapassar a marcação do adversário. Quando não consegue, ou quando o adversário avançava, saia para o lado direito. E aí é inversão de bola, ou do Alisson, ou do Pablo Maia, ou do André, que faz a jogada do primeiro gol. Esse, então, o que está jogando é impressionante. Para o Ferreirinha, que é outra sacada do técnico. Foi onde foi a melhor atuação do Ferreirinha pelo São Paulo. Por quê? Era a inversão de bola que a LDU fazia com o Johan Julio, atraindo o adversário exatamente. Então, não é por acaso, é a marca do técnico. O São Paulo fez isso algumas vezes, inclusive no lance do primeiro gol. Outra questão que para mim também foi muito interessante. O André jogando do lado direito, São Paulo num 4-2-3-1, o André fecha aqui na linha dos volantes, junto com o Ferreirinha do lado esquerdo, Pablo Maia, Alisson. O André é a arma dele, né? É o cara que vai ficar mexendo. Que faz 5 funções em campo. Impressionante. Ele não estava habituado a jogar pela direita e mesmo assim ontem atuou super bem. E é basicamente um 4-2-4 fora de casa numa Libertadores na estreia do treinador. Porque o André vem para dentro, quando vem, aí o Igor passa. Ou seja,
Mais uma questão, porque tem André construindo por dentro, entrando na área, Luciano por dentro. No lugar que tem que jogar, que é atrás do Caleri. É ali que o Luciano rende mais, há muito tempo, né? Às vezes até o Ferreirinha vindo por dentro, ou seja, construindo entre as linhas do adversário. Outra questão, São Paulo vai lá e muda no segundo tempo. Diego Costa entra, não foram 3 zagueiros. Ele virou lateral, né? Entrou na lateral, Igor Vinícius na frente, fazendo a parede. E se o lateral, o Xará, passasse, já que o Igor Vinícius acompanhava, formava uma linha de 5, que é a marcação encaixada, que a gente fala. Ele vai de acordo com o adversário. Aí entra... Aí quando perde o Ferreirinha, coloca o Michel do lado esquerdo, né? Mais uma sacada, São Paulo precisava de bola, construção por dentro, perfeito. Vai entrar o Rodrigo Nestor, cansou o Igor Vinícius. Treinador, parece que sabe tudo do São Paulo. Onde o Nestor jogava bem? Lado esquerdo. Nestor entra do lado esquerdo, ele inverte o Michel Araújo, refaz as 2 linhas de 4, a marcação forte. Cara, parecia que esse cara estava no São Paulo há muito tempo. Não, e é legal também ver na coletiva depois, querendo lembrar o nome uma coisa, dos jogadores. Se isso vai continuar assim... Não sei, eu só sei uma coisa. A vitória é muito grande, foi muito grande. Deixa o ambiente do São Paulo leve. É como se a crise quase tivesse acabado, porque só sabe se acaba ao longo dos jogos. Sim. E o São Paulo tem um jogo com o Palmeiras na segunda-feira. Depois desse jogo, eu te garanto, o Morumbi vai estar lotado, ensandecido, barulhento. Pulsando muito, porque é como se a autoestima da torcida do São Paulo tivesse sido devolvida por essa atuação, que passou muito pelos jogadores, também demais pelo técnico. Vou pegar essa sua frase, a autoestima foi recuperada, e também você falou ontem, foi impressionante. Bubu, você sentiu ontem que o São Paulino terminou o jogo e falou: esse é o São Paulo que eu gosto, esse é o São Paulo que eu amo e quero ver. É isso? O São Paulo que gosta e que ama é o São Paulino sempre, independente do treinador, da fase, o São Paulino sempre vai gostar e amar. O São Paulo é o soberano, é o soberano. O soberano num tempo atrás, tem gente que não gosta muito disso, mas assim, o amor sempre esteve lá. A cara do Vitor. Como a gente vê em algumas faixas pela América... É porque você está começando aqui como senão já ia pra cima. Cara. Nas buenas e nas malas, né? A torcida de São Paulo tem ficado junto, abraçando o time nas boas e nas ruins. Chamar o São Paulo de soberano? Ele falou que é sempre grande. Não entendi. Não, eu falei, não, assim... Não, só não entendi porque ele não achou ruim chamar o São Paulo de soberano. Não, é porque assim... Diretor de marketing da época, quando era esse apelido... Entendi. O nome do filme foi contra. Parou no tempo, de tribô de tal, tricampeão do mundo, ex-campeão brasileiro. Mas ontem foi soberano? Foi soberano em campo, como tem que ser. Não é soberano fazendo marketing, campanha, somos os maiores, vocês corram atrás e tal. Não, São Paulo em campo foi superior, quase que os 90 minutos. O começo do segundo tempo, o Barcelona ali colocou um pouco de dificuldade. O Rafael foi um dos destaques da partida. O Rafael fez pelo menos... Muito no abafo, né? Bem lembrado. Mas assim... Na coletiva, tanto o Caleri quanto o Zubeldia elogiaram o Rafael, fez tapada. O Zubeldia falou, né? Tapada é a defesa, né? Aquela defesa importante. É legal você contar com o goleiro que quando tem um jogo que se sai o gol aí, o jogo complica. Tá? Então, quando foi exigido, não foi muito. Mas o Rafael... Inversão do André. Correspondeu bem, né? O Ferreirinha é uma coisa. O Ferreirinha saiu e aí o São Paulino já ficou com medo, porque ele é um jogador frágil, tem sofrido lesões e tal. Histórico forte, né, de lesões. E aí, eu fiz a live ontem com o Birna, a gente não tinha informação sobre o estado dele. Ele falou, poxa, que pena, será que ele perdeu, tá fora alguns jogos? Ele disse que foi cãibra, então ele saiu por pedido dele. Ele teve cãibra. Ele chega a colocar a mão na posterior, dá um não foi uma alteração mas foi cãibra. Tática. Lembrando que o Zubeldia podia colocar o William, que tem a característica do Ferreirinha, mas ele entendeu o jogo, colocou um cara mais cascudo, em vez de colocar o jogador de 18 anos, puxando a bola pra dentro, aumentando a posse de bola, pegando a marcação. É a leitura de jogo muito bem feita do técnico. Então, deixa eu então falar sobre a coisa. O Ferreirinha, o Bernardo descreveu bem, no lance do primeiro gol, quando tem a inversão pra ele, o Ferreirinha fala, em pouco tempo de treino, ele trabalha o seguinte, pra me deixar no mano a mano. Os pontas, os caras abertos dos times do Zubeldia, ele faz inversões. Não é ligação direta, né? É jogada trabalhada. De bola mesmo. Inversão pra pegar o ponta mano a mano com o lateral. O lance do primeiro gol foi assim. Então aí você põe um cara, que, normalmente, mano a mano, o atacante, o cara que é veloz, o cara que é driblador, vai levar vantagem, né? E o lateral direito logo tomou um cartão amarelo, ficou pendurado ainda. Então assim, isso é pensado, é planejado. O trabalho do Zubeldia é pra colocar os caras de beirada em situações de mano a mano. Ele trabalha pra isso, as inversões e tal. A escolha do André Silva pela direita essa ninguém no São Paulo sabia, nem ele. O André Silva não joga ali. Aí ele explicou pelo GPS.
O Zubeldia escalou o André Silva pela direita, ele falou o GPS. Ele olhou ali, eu não sei como é que funciona muito bem isso. Eu sei o do meu carro, né? Para mim, para todo dia para a ESPN. Embora eu já saiba o caminho. Calor, ele falou, não, eu percebi pelo GPS que ele podia jogar ali. E colocou ali. E o André Silva é um cara que é bom jogador, fisicamente também tem uma imposição. Ele está jogando muito, raçudo. E é o tipo de cara que para você colocar ele no gol, ele vai se matar, vai jogar, entendeu? Bobo, agora tem eu até perguntar isso pro Joãozinho. João, quando a gente olha o André Silva jogando hoje, sim, ele tava no mercado. Acho que só o Vasco. O Vasco tentou. Esse é o cara, pelo que disseram aqui os dois, e daqui a pouco eu vou voltar com o tema pros dois, vocês vão adorar. Lá vem. O André Silva foi a maior contratação do São Paulo nesse ano? Do São Paulo, sem dúvidas, e assim, a gente tem que tomar cuidado até, o Birner trouxe esse negócio de a empolgação, né, expectativas e tudo mais, mas desde a estreia, o André Silva tem entregado até mais do que era esperado, porque muitas pessoas não conheciam tanto o futebol dele, né? Só a galera que realmente acompanha o futebol internacional e tal. Então ele chega e assim, vamos ver qual é que é do André, se ele vai ser útil ou não. E não é a questão dele ser útil ou não. Hoje ele é titular absoluto de São Paulo. Coloco ele facilmente, pelo que tem apresentado nesse início de caminhada pelo São Paulo, entre as melhores contratações não só do São Paulo, mas do futebol brasileiro. Você tem aí um De La Cruz, você tem um Aníbal, e o André hoje tá na mesma prateleira. Ele não chega com essa pompa, né? Exato, mas isso faz dele ser uma contratação bom reforço, você vê claro. De La Cruz chega com uma baita tem os caras que chegam com pompa e não jogam nada. O André Silva não chega com uma pompa e circunstância tipo, caraca, contratação de aeroporto. Não é. Mas hoje... É que o cara lá em casa no Parque Esporte fala assim, pô, você colocou no mesmo patamar lá, De La Cruz, Aníbal Moreno... Eu vou jogar aqui. Não. São Paulo ganhou, teve a sua melhor atuação da temporada. Não é pra você, eu vou jogar aqui. Pra você, eu quero ver personalidade. Eu sei que acho que vai fazer. O Luciano hoje é o titular e o Rames é banco dele? Não responda agora, por favor. Eu peço encarecidamente... O Rames mexe com a alma dele. Nós vamos ter que fazer o seguinte... Marcelinho, eu sei que tem que ter um posicionamento, o Braz também, quero saber agora. Tela dividida, porque o tema é o seguinte. Rames, ontem ele falou o seguinte. A imprensa tá mentindo, não acreditem na imprensa. Porque esses caras falam, eu quero jogar. Palmeiras e São Paulo, segunda. O Rames estará apto de acordo com as informações. Tela dividida para o debate que vai começar agora. Rodrigo Bueno e Vitor Birner. A pergunta é... Vamos tomar até um café, Zé. Atenção! Rames Rodrigues, o que fazer com ele para o jogo contra o Palmeiras? Luciano é titular e ele na reserva ou ele volta com garbo, pompa e elegância? Valendo! Bom, vamos lá. Não, deixa eu ver agora. Porque assim... Eu não queria discutir isso, mas tema Rames, o Rames alugou um triplex na cabeça do... Não. Ele alugou um triplex, não. Ele alugou um triplex pra ficar dormindo em campo, só se for, né? Vamos lá. Você fala Rames, vamos lá. Só se faz mal pra saúde. Eu gosto muito do Birner, eu tenho pela saúde dele. Eu também gosto muito do Birner. É um cara que deseja saúde e paz pra todo mundo, eu quero a saúde dele. Quando você fala Rames, ele já fica alterado. É assim, eu vejo futebol do seguinte jeito. Eu respeito qualquer jogador que se esforça. Jogador que não se esforça... É jogador bem ruim. Bem ruim. O esforço, quando o cara trabalha, dá o seu melhor, mesmo que não consiga render o melhor, porque ninguém consegue ser sempre tão bom quanto pode em nenhuma atividade, vale para os jogadores, vale para nós e etc. Quando tem um esforço, para mim, a gente tem que aplaudir. Então vamos botar um time de maratonista. Você pega num time de futebol, põe um cara que corre maratona, o cara se esforça pra caramba. Eu não tô falando que tem que jogar. Apelou, hein? Ele não joga, não é? Tá nervoso. Você quer um cara que se esforça, põe lá, ó. Pegou ar. Eu não tô falando. Ontem, por exemplo, o Alisson fez um gol, acertou 96% dos passes, roubou bolas, tem uma atuação espetacular, jogou muito. E ninguém fala. Quando o Rames pega, olha pra você e dá um passe... É bonito, né? Rames. Não produz nada, quase nada. Eu acho o seguinte, ouvi o Luiz Fabiano, o resenha, fez o João, falou o seguinte, lesão de grau 1 não deixa jogador fora. Perfeito. Ele tá fora. Eu faria o seguinte com o Rames. Atrás do Caleri, jogando 4-2-3-1, o São Paulo tem as seguintes opções. Titular, Lucas. Fácil. Segundo, Luciano. Terceiro, Galopo. Quarto, Michel Araújo. Quinto eu. Sexto, Rames. Rames, do jeito que ele se comporta em campo, não joga.
Opa, Não joga. opa. E mostra. Então tu sugere na programação pra ele. Peraí, Deixa ele no CT tomando café da manhã. Eu vou sugerir. São Paulo pagando 1,5 milhão pra ele, deixa ele tomando café da manhã. Eu na acho que é piscina. melhor ele tomando café da manhã do que fazer o São Paulo perder jogos. Mas tudo bem, essa é outra aí questão. sim. Peraí. Vamos Essa é uma ver, questão. vamos ver. Peraí, vamos pro Deixa na piscina, a piscina é boa, lá hidromassagem. Perfeito. Se o São Paulo não perder jogos, tudo bem, arca com prejuízo, a vida é assim mesmo. Eu acho que a mudança depende do Rames, porque eu não duvido da qualidade do Rames. Ao contrário, tecnicamente eu acho o Rames um senhor jogador. Mas ele precisa se jogar de acordo com o que o coletivo exige. Então, eu vou dar uma sugestão aqui. O São Paulo tem um jogo contra o Palmeiras, contra um time mentalmente muito forte, pronto, com alguns jogadores desgastados fisicamente, né? A gente não sabe qual vai ser a condição do Veiga, a gente não sabe como que o Gustavo Gomes está, a gente não sabe que nível o Rony consegue atuar. Você mesmo citava que o Palmeiras complica a vida do São Paulo em campeonatos brasileiros. A última vez foi ao Morumbi, ganhou por 2-0 no Brasileiro, com os erros do Arboleda. Mas, então, o Palmeiras ali fez um bom jogo. Papo O tricolor. Arboleda tem Os erros do Arboleda. pequeno Ele deu apartamento parênteses na aí. cabeça. Tem um triplex, o Rames na cabeça. Deixa ele terminar. Eu vou dar uma todo sugestão. espaço. Eu vou dar uma sugestão. Vamos pro São Paulo tentar recuperar o Rames e ele mostrar que ele realmente está afim. Pô, você já estendeu Assim, a mão. o boa. Zubeldia não tem muito tempo, quase não tem tempo para treinar de agora em diante, já não teve muito. E eu acho que quando você contrata um bom técnico, você precisa dar a ele tempo. E esse tempo não existe. O São Paulo pode criar esse tempo. O São Paulo, no meio de semana, tem um jogo contra o Águia de Marabá, no Pará. Eu acho que o São Paulo deveria ficar treinando em São Paulo, mandar um time alternativo para lá, sem o técnico. Porque o São Com o Paulo. Rames, o time alternativo. Óbvio, com o Rames. óbvio. quer mandar o Mostra o Rames pro esforço de viajar, Exatamente. mostra o esforço de jogar o time Botar pra suar um alternativo, pouquinho. carrega o time nas costas. Cara, o pessoal de Marabá vai adorar receber o Rames. Lógico, Nostalgia, lógico. atração. Tá bom. Alegria pra todo mundo. Pacote. São Paulinos As vai pessoas felizes Marabá. é a minha lá. felicidade. É exatamente isso. São Paulo é enorme Leva hoje, isso. a região E norte, fica a nordeste, vai semana adorar. inteira treinando, recuperando o time fisicamente. Tem o jogo contra o Vitória mais difícil no outro final de semana. O treinador passa a ter tempo pra treinar, o Rames pode se recuperar. Contra o Palmeiras, você colocar o Rames, a não ser que ele mude alguma coisa, que o técnico perceba que ele vai marcar, vai fazer a marcação por pressão, vai se movimentar como se aparecer o Luciano para receber a bola em tudo quanto é espaço do campo, Aí não pode. vai cooperar com o André Ó, Silva. o jogo será Não, em Belém, hein, Bira? se ele fizer em Belém. Perfeito. Se ele fizer tudo isso, Aí joga. aí você coloca no treinamento, vê se ele rende, vê se ele tá em vai. campo, Ok. e aí você pode jogar. Essa Se ele não foi- fizer isso, ele não é nem a exatamente. quinta alternativa para entrar em campo. Essa foi a explanação de Vitor Birner. Depende dele, que não de mim. disse claramente, o Rames é a quinta opção para ele. Naquela Quinta posição. opção no elenco, na opção. Mas ele pode reverter isso. Agora vamos para a Depende defesa do senhor Rodrigo Bueno. Eu vi que o Advogado senhor do Rames, sentiu uma certa pressão, foi, voltou. Não, e só uma coisa, eu sei que muitos Sem borrifar ele. São Paulinos me xingaram na rede social. Eu tô falando o que eu acredito. Vou dar uma informação, mais uma. Quando o Diego Alonso, que o São Paulo tentou contratar e não quis vir, ele trabalhava nos Estados Unidos, foi oferecido o Rames para ele. Ele consultou 10 pessoas do futebol. Que conhece falaram? futebol. Que As falaram? 10 disseram para não contratar. Então calma, agora Exatamente por causa dessa eu postura. sinto que há um ar de revolta do senhor. Não tem revolta nenhuma. Tem revolta nenhuma. Eu acho Teve que algum cara no São Paulo que chegou pro Hendrick na base e falou: esse cara não tem condição de jogar. Libera ele. Mas esse tá afim, né? É diferente. Não é? Bom, vamos ouvir agora as Esse considerações. gênio pegou e falou: não, eu não quero o Você Hendrick. acha que o Hendrick é melhor que o Rames? Que é pior Não, que o tô dando um Rames? exemplo. Calma. O Cafu, Seguinte. antes de chegar e como jogar no São Paulo, ele Vai. foi reprovado em umas 10 peneiras Tá bom, aí. você Teve um tem- monte de cara que não, esse cara não joga Um bola. joga exemplo bola. de tá falando raça e comprometimento. Tá Fala brincando. agora, defende Tem cara que faz uma agora. avaliação de jogador e que... Defenda o Rames agora. Resumindo, por favor. eu tô tentando evitar que o clube São Paulo e seja Palmeiras, sabotado. né? É. São Paulo e Palmeiras. O Rames entrou no São Paulo e Palmeiras no Paulista, jogou melhor- muita bola. melhor jogador Era do pro jogo São dele. Paulo ter vencido o Palmeiras no Campeonato Paulista, foi 1-1. Jogo polêmico da arbitragem, mas na bola mesmo assim, o Rames entrou e jogou muito bem. Tá. Então, por exemplo, assim, Bom jogo. se o Rames estiver recuperado fisicamente, e ele deu sinal que não é nada grave e tal, semana deve estar ali. Mas tá quanto tempo fora pra não é nada Você grave? tá borrifando o É, Vitor. Tô borrifando mesmo, não, você não, tem ideia respeite coisas. ele. Essa mania, Tá falando. ele borrifa muito. Ele é um Vai, cara vai, que fala. perde a estribeira nesse momento. Especialmente quando o assunto é Rames. Pô, você tá falando isso de mim, É vovô? lógico, pô. Aí é o seguinte. que loucura, A tela isso aqui dividida é é bom. assim, entendeu? É Tela dividida. dividida, é dividida. Né? O fã de esporte ele quer ver a Vai, dividida. a dividida. Né? Então é o seguinte. O Rames foi muito bem contra o Palmeiras. Ah, não é porque o Palmeiras é forte, é poderoso, o Abel e o esquema em 500 anos. O Rames tava dando jogadas, assistências, passes, quase causaram dano no Palmeiras. Então ele pode sim ser útil no banco de reservas. Ser titular contra o Palmeiras não tem condição. O São Paulo tá vindo bem, ele tá fora. Então, mas, por exemplo, o banco hoje é enorme. Sim. O Juan, por exemplo, que é o... Fez reserva- muito mais pelo São Paulo que o Rames. Fez muito mais, tal. Mas assim, você vai ter um Morumbi lotado pra cima de um grande rival que é o Palmeiras. A torcida prefere que entre faltando 15 minutos, 20 minutos pra tentar resolver o jogo, o Juan
Ou o Rames, pergunta pro São Paulino. São Paulino, escreva aí. Mande seu Quem se vídeo, prefere mande seu vídeo. Fica lá no Mas o banco São Paulo assim, pra entrar e tentar fazer uma jogada pra resolver o jogo. O Rames ou o Juan? Então, por exemplo... Ainda bem que foi o Juan que entrou contra o Allianz Parque na Copa do Brasil. Então, hoje Quando o fez São Paulo não pivôzinho tem. lá pro David fazer o contra gol. o Palmeiras, Vila não vai ter o Lucas, não vai ter o Wellington Rato, tem jogadores Então, o Rames, Rafinha na e tua tal. opinião, vai pro banco Então, assim, e usa no jogo. Então, que ele seja a quinta opção, como falou o Birner, uma quinta opção no banco que pode entrar, tá você bom. tem 5 substituições, e ele pode mudar um quase jogo, ele tem concordando comigo. capacidade para isso. Agora, Daqui a pouco vocês vão se eu abraçar. concordo com o Birner sobre o jogo contra o Águia de Marabá. Esse jogo, para mim, o Rames, em condição, tem que jogar, né? Porque o São Paulo, acho que de alguma forma vai fazer um rodízio ali, porque o São Paulo está no momento, pena que o Pedro Ivan não tá aqui, tá na Tijuca. Pô, obrigado. Eu dei umas dicas pra ele foi lá no boteco na Tijuca. Isso, você que é o maior carioca. Lago do Machado. Como bom carioca, eu dei umas dicas pra Cortar ele. o cabelo. Ele não gosta. Ele é muito preocupado com logística. Então o São Paulo viajou pra Goiânia, aí ontem viajou pro Equador, no meio de semana próxima vai pra Belém, depois vai pro Chile. Então, olha, o São Paulo vai rodar 30 Salvador. mil quilômetros, Salvador. E onde entra o Rames nisso? Então você Nas viagens precisa, mais nesse longas. momento, especialmente num jogo... Você quer punir o Aí você vai Rames? lá pro Águia de Marabá. Punir lá o é trabalho moleza? dele. Tá bom, calma. Porque o São Paulo tem o jogo da Punir volta, o né? Rames? Contra o Águia de Marabá. Então, se o São Paulo tiver um tropeço Vê jogando lá, no São Paulo. perder Puniu o em Rames. Belém de um gol de diferença, até 2 gols de diferença. Mima o jogador São Paulo demais. talvez consiga reverter com força máxima no Morumbi. Então dá pra tentar negociar esse jogo. Os outros jogos, não dá pro São Paulo poupar contra bom. o Palmeiras. O São Paulo, ainda bem que o Tite não é o técnico do São Paulo, né? Com o departamento médico cheio. Se o Tite fosse o técnico do São Paulo, ele ia poupar, ia tirar o Caleri. Não, Caleri, você viajou. Você não acredita na Por que ciência? você fala do Tite? Fala dele, fala do Não, Rames. assim, é muito louco. Vai, Tite Tite, do- Eu já tenho certeza, em clássico não se poupa, entendeu? Então, Surgiu o Tite. não tem nada, do Não é? nada. Então, peraí, deixa eu entender. Pode poupar contra o Águia de Marabá. Contra o Palmeiras, o São Paulo não vai poupar. Então, entendeu? esse foi o debate aqui sobre Rames. Eu tenho pergunta pro Zé Elias. Terça-feira nós vamos falar desse tema de novo. Então, Eu tenho já uma pergunta marca pro Zé na sua Elias, agenda. só. Qual a pergunta que você jo- vai fazer? Se você jogasse com o Rames e ele se comportasse desse jeito nas partidas assim, o que aconteceria no vestiário? Seja politicamente correto na Não, resposta, ia por ser favor. chamada a atenção, pô. Só isso. Ia ser chamada a atenção, porque político. hoje E em na dia- terceira vez que ele fizesse a mesma Ah, coisa? não, aí ia ser uma coisa mais íntima, mais... Perfeito, obrigado, Zé. Um pouco mais intensa, né? Mais Eu fiz jogo. Você jogou com o Recoba. O Recoba. Mas aí é diferente. O Recoba era atacante, não era meia. Então, mas o Recoba marcava, se matava. Recoba era Mas número ele- 9. deixa eu te falar, É o cara cara era de jogador. nove. Você quer que o Rames fique Assim, marcando lateral, São- dando carrinho? Primeiro, são tempos diferentes. Eu joguei com o Recoba em 97, era outra Obrigado. coisa. Jogador futebol. técnico. Outro futebol e tal. Hoje, por Futebol do exemplo, hoje, 4-3-1-2. se fosse... hoje, falando do Rames, o grande problema do Rames hoje não é a capacidade técnica. Exato. É a dedicação, capacidade de né? entendimento do que é necessário para o jogo. É isso. Esse que é o grande problema do Rames. Ninguém questiona a capacidade técnica dele. É muito bom. O Zubeldia, eu acho que Agora- ele tem mais tamanho e estofo pra administrar a situação do Ramos. Coisa que o Você Carpini... acha? O Dorival não tinha? Ou para não colocar, né? Opa, E não colocar? Eu tô muito mais pro lado do Zé. Eu acho que o Rames vai ter menos oportunidades com o Ou pra Zubeldia não. Pode ser. Então, do que com o mas o Carpini. Zubeldia acho que tem mais tamanho, mais estofo, bagagem, Mas você vê, né? A gente experiência tá aqui, pra lidar com uma situação mas como você vê, essa. a gente tá aqui falando do Rames. 2 a 0 É contra o legal, beleza. Barcelona tal. ontem. Eu não queria falar Mas- disso, tá? mas Fica assim, claro. O que jogou o Alisson ontem? Perfeito. Que jogou o Ferreirinha. Alisson? O André, o Ferreirinha, o Os Caleri. caras jogaram... O Caleri... Fora o último lance, o Arboleda, o jogo inteiro. O Caleri não tem a técnica que tem o Rames, mas ele tem o que o São Paulo precisa. Como o André. Bingo. É Um Alisson. esse. Se o Rames entender, Espírito. olhar pro Caleri e falar assim, esse cara aí tá... Eu preciso fazer o que ele Ah, faz. mas o Rames deve olhar e falar assim, eu sou o Rames. Mas o Caleri Quem é é esse? genial, eu adoro. Eu adoro o Caleri. Bora. O Caleri fez um gol contra o Cobressal na Libertadores. Eu sou o Rames. Quem é Jogada esse? do Rames. O Caleri foi lá nas mídias Guarda. sociais do Rames, que tem zilhões. Pega o seu time aí, vê quantos seguidores tem seu time. Vai ver quantos seguidores tem o Rames. Muda, vai. O Caleri foi lá e botou uma fotinho de bruxo. Não, Tem um bora, emoji. bora. O Caleri Bora, botou um emoji de bruxo. Assim, tipo, Edu, né, bora, fazendo Edu. aquela Tá reverência. olhando o celular dele. Pô, meu celular não, cara. Aí não, Cara, é agressão, cara. Olha lá, ele vai limpar no figurino ainda. Chega. Vamos botar ordem aqui. Que Me perdi. Vamos botar ordem. O assunto do Rames mexe com ele de uma vamos forma que o botar cara, ordem. cara... Chega com ele. Símbolo da paz e Olha lá, da saúde. tocou o vira sino. agora. Tocou o Pô, me sino. molhou todo aqui, ideia ó. é tocar mais Olha, grave. olha aqui, ó. Ô, Brian, tá Lamentavelmente, pingando aqui, ó lá. O cara me tivemos um molhou. caso de disciplina aqui. Olha lá, pode mostrar Cartão aí, ó. amarelo pro Bubu. Olha, a calça dele tá molhada. Caramba, o cara aí. Olha, Me mudou tudo aqui, ó. Vira, Meu vira
Vira pra câmera pra mostrar. Aqui, ó. Olha lá. Olha lá, peraí, não, vira aí, ó. Peraí. É aquela câmera ali, ó. Ainda bem que é Tá água. molhada, cara. Chão pingando aqui. Pô, é brincadeira o que tá acontecendo aqui hoje. Estamos passando dos Tudo porque limites. eu falei Tudo duas por causa do vezes Rames. sobre o Rames. Então é o seguinte, você que é nosso fã de esporte, Tá aí, galera, um trecho para vocês do debate do F90 da ESPN Brasil. O pessoal falando da vitória do São Paulo ontem, a estreia do Zubeldia, deixando boa impressão o torcedor que está confiante para essa sequência, né, dos próximos jogos do São Paulo. É claro que é pouco tempo, né, que o Zubeldia chegou, tem pouco tempo, mas pelo que a gente viu ontem, tem tudo para dar muita liga e dar muito certo com o novo treinador, né? Ontem fez uma boa atuação, São Paulo mais intenso, jogando muita bola, correu alguns riscos ali, mas conseguiu um excelente resultado e uma boa vitória. Sobre o Rames Rodrigues, né, que esquentou um pouco mais aí o debate sobre esse tema, né? Rames Rodrigues, o Birner e o Bubu. O Bubu é a favor do Rames Rodrigues jogar, já o Birner não é muito a favor, né, do Rames jogar no São Paulo. Eu estou mais com o Birner nessa aí. A gente viu ontem os jogadores ali, o Alisson jogando muita bola, não só o Alisson, não vou ficar citando nomes aqui, eu vou falar o Caleri, né? Um cara que joga ali com muita raça, um cara que se dedica ao máximo, e quando a gente vê o Rames Rodrigues entrando, o cara parece que não está nem aí, né? O cara fica andando em campo e isso acaba comprometendo o time, né? Então tem que entrar como o André Silva, né? O cara conquistou essa vaga aí de titular com todos os méritos, o cara se dedica, né? Mostra que quer jogar no São Paulo. A gente vê o próprio Caleri, né, se dedicando também, está em todos os lugares do campo. E o Rames Rodrigues, às vezes que entra, né, não está muito dedicado, né, parece que não está nem aí. E nesse momento eu não vejo o Rames Rodrigues de titular. Não pode jogar só com o nome, né? Tecnicamente, o Rames dispensa comentários, mas ele está entrando e não está mostrando que está pronto para ser titular. O Zubeldia eu acredito que ele vai saber muito bem como lidar, né, com essa situação aí do Rames Rodrigues. Se ele estiver pronto, vai colocar para jogar. Se não estiver pronto, vai ter que ficar no banco. É um jogador caro, né, que tem um salário milionário, mas para entrar e comprometer o time é melhor ficar no banco. Mas vamos aguardar, né, sem essa pressão para cima do Zubeldia de ter que colocar o Rames. A gente viu com o Carpini, né? A pressão muito grande, o Muricy mesmo que deu uma entrevista falando que tinha que colocar o Rames Rodrigues e o Carpini acabou nessa bomba caindo no colo do Carpini, então vamos deixar, né, o Zubeldia trabalhar aí tranquilo. Se ele achar que o Rames tem que jogar, ele coloca. Se colocar também e ele não render, saca ele do time e coloca quem está merecendo a vaga de titular. O mais importante foi que o São Paulo venceu ontem, jogando muito bem. E a expectativa, né, para que continue nessa pegada aí, conquistando grandes vitórias nesses próximos jogos aí. Já tem mais um jogo importante contra o Palmeiras na segunda-feira, no Morumbi. Jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, então vamos aguardar aí esse jogo. Deixa seu palpite já aqui para essa partida entre São Paulo e Palmeiras na segunda-feira. Deixa seu palpite aqui nos comentários e também a sua expectativa, né, para essa sequência do Zubeldia. Comenta aqui abaixo o que você achou do jogo de ontem. Deixa sua opinião nos comentários. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.